Olá pessoal, tudo bem? Chegamos aqui com mais um O que eu creio, uma caminhada pelas nossas bases de fé. Estamos agora na época das perguntas e respostas. Talvez aqui surjam perguntas que você também já se fez, ou quem sabe até já fez a outra pessoa, e talvez as respostas que vamos trazer aqui lhe sirvam de amparo, de indicação, né? Afinal de contas, estamos aqui para ajudar uns aos outros. Ontem nós encerramos o nosso programa com uma pergunta e tratamos dela também: igreja será necessária? Se você não assistiu o nosso vídeo de ontem, eu convido você a depois assisti-lo. É o anterior a este, tá? Então hoje a nossa pergunta vai em cima de igreja e organização. O problema é que as igrejas organizadas não são simples assembleias, né, reuniões de discípulos de Jesus. Elas são corporações com estatutos, com leis, catecismos, formas tradicionais de culto, são organizações financeiras e administrativas. Elas mantêm instituições que, por sua vez, precisam de construções, manutenção e todo o resto destas coisas. Será que o discípulo de Cristo precisa filiar-se a uma tal organização? Não será o suficiente que mantenha o contato espiritual com outros cristãos? Vamos ver então uma possibilidade de resposta a essa indagação. Então, esta pergunta, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que ela é muito séria. É uma pergunta bem responsável. É de alguém que realmente está interessado nesse assunto. Realmente, as igrejas correm o perigo de cobrirem o Evangelho de Jesus Cristo com um emaranhado, né, de regulamentos, organizações, administração, tradições, etc. Há o perigo de deslocamento do centro de gravidade, ou seja, do Evangelho para o templo, da comunhão do povo de Deus para a instituição que administra bens materiais, culturais e, claro, também espirituais. Em verdade, todas as igrejas começaram como grupo de pessoas que procuravam viver uma comunhão intensa e verdadeira com Cristo, que queriam ser o povo de Deus. Muitas até se formaram em protesto contra as outras igrejas hierarquicamente já organizadas. Tanto o movimento de Francisco de Assis, como o da Reforma Protestante Luterana do século XVI, se originaram em tal protesto. Mas é um fato significativo que todos esses movimentos, à semelhança da igreja cristã do segundo e do terceiro século após Cristo, mais cedo ou mais tarde acabaram criando estruturas específicas. Acabaram organizando e administrando. Eu sou da opinião que a organização como tal não é o mal. Tanto Jesus como os 12 discípulos, como a primeira comunidade em Jerusalém, eram grupos organizados. O mal é a organização que procura dominar o Evangelho. A organização que não é funcional. Por que não recomeçar na estaca zero? Poderia ser a proposta de alguém, né? Então a pergunta baseada nisto diz assim: e por que não eliminamos a organização dominadora de vez? Por que não recomeçamos da estaca zero, deixando o Evangelho agir espontaneamente, sem o peso morto que as igrejas organizadas representam?
Esta é a pergunta. Vamos ver uma possibilidade de resposta. O Evangelho não age de forma mágica. Ele age através das pessoas, dentro da história do ser humano. Os pés dos mensageiros de Cristo entram em contato com o pó da terra. Às vezes, eles sacodem o pó das sandálias, não só no sentido de Mateus capítulo 10, mas uma vez que se disponham a agir na terra, terão de voltar a expor as sandálias à poeira. O vinho da Boa Nova de Cristo precisa de vaso de barro para não se derramar. Entendemos que a própria fé em Cristo implica em comunhão. Isso é um ponto pacífico. Agora será preciso transformar esta célula grande no troco miúdo do dia a dia, vamos dizer assim, da nossa vida cristã. Logo que o Evangelho deixar o reduto do coração dos cristãos e começar a correr o mundo, começam a surgir as questões práticas, terrenas, materiais. Uma pessoa não poderá fazer tudo o que for necessário para implantar o Evangelho no lugar. Ela não tem todos os dons, nem todos os recursos. Será preciso reunir-se com pessoas, outras pessoas, distribuir funções, redefinir ministérios. Pregadores precisam ser formados, a Bíblia precisa ser impressa, as pessoas tocadas pelo Evangelho vão querer reunir-se. Quer dizer que precisarão de um teto, de um centro comunitário ou de uma igreja, um templo. Vão precisar de dinheiro para executar projetos comuns que o cristão individualmente não poderia conseguir fazer. Por exemplo, no campo da missão e dos serviços sociais. Quer dizer que vão precisar de planejamento, de administração de verbas e de contribuições. Vamos ainda para um outro ponto. Deixar tudo como é? Pergunta, quer dizer que você no fundo concorda com as coisas como são? Pensando apenas em tornar as organizações eclesiásticas mais eficientes? Uma possível resposta é a seguinte: não penso assim. No meu entender, o Evangelho é um poder transformador. Ele não se satisfaz com emendas e remendos, os famosos remendos de pano novo em vestido velho, que Jesus rejeitou. Quando o Evangelho age como poder vivo, ele transforma as organizações por dentro e por fora. Torna-as funcionais, adequadas ao seu propósito verdadeiro. Tomamos, por exemplo, da técnica. Um exemplo bem técnico. Uma bicicleta é um veículo totalmente funcional. Ela serve ao propósito, ao único propósito, de locomover uma pessoa de um lugar para o outro com a maior facilidade possível. Por isso, os fabricantes a foram adaptando mais e mais aos seus propósitos, eliminando peso desnecessário, cortando enfeites supérfluos, melhorando o desempenho de todas as peças que servem. A finalidade básica da bicicleta. Foi assim que ela veio a ser este veículo funcional que dificilmente poderá ser melhorado muito. Imagine uma bicicleta que pesasse 200 quilos, ou outra com peças cromadas e apetrechos caros. Acho que a igreja precisa seguir o mesmo caminho. Ela está carregada de muito peso morto. Há um sem número de acessórios
cromados, brilhantes, bonitos, mas dispensáveis, perfeitamente dispensáveis. Não são os mais importantes. Há muita rotina burocrática que funciona, mas que não é funcional. Nossa tarefa, que é a prova dos 9 da autenticidade da nossa fé e da nossa mensagem, será tornarmos a organização da igreja um veículo realmente funcional, aliviando-a de todo o peso desnecessário e aplicando nossa fantasia criativa para melhorar as estruturas existentes. Uma vez conscientizados da necessidade desta tarefa, veremos que não adiantará cortarmos um pouco aqui e um outro tanto acolá. O que será preciso fazer é uma avaliação, um balanço realista do propósito básico da igreja. Veremos que ela não quer nada mais do que dar o recado de Cristo ao mundo. Quer proclamar a fé, a nova vida, quer oferecer a salvação. A partir desta avaliação, será preciso reformar e modificar as coisas. Hoje ficamos até aqui com essas 3 perguntas que querem nos ajudar a refletir os sermos igreja. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Fique bem, fique com Deus. Até lá.